O Padre Valdir, o pároco da paróquia São Pedro Apóstolo, nos brinda com sua presença ilustre aqui nos estúdios hoje para falar dessa semana tão importante, né, Padre? Um feriado longo aí com uma programação religiosa bastante pesada. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Marlene. Bom dia, Rádio Ouvintes da Rádio Sorriso. Satisfação em recebê-lo aqui, Padre Valdir, e a programação, a gente sabe que já vem sendo realizada, né? Foi aberta domingo com o Domingo de Ramos, inclusive, mas hoje intensifica a partir de hoje um pouco mais, né? Então, hoje nós iniciamos o Tríduo Pascal, que é a quinta, sexta-feira e o sábado santo, com a Vigília Pascal. Então, hoje nós celebramos, enquanto Quinta-feira Santa, a instituição da Eucaristia, do sacerdócio e do lava-pés. Então, da Eucaristia porque é a presença real de Jesus entre nós. Então, através dela, Jesus cumpre, né, a palavra que ele diz: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, ele está presente o seu corpo, sangue, alma e divindade em cada, né, hóstia que é consagrada e também que cada pessoa recebe. Então, instituiu o sacerdócio para que, né, então, pessoas pudessem agir o seu nome. Nós dizemos, né, que o sacerdote ele age em persona Christi, na pessoa de Jesus Cristo. Então, ele é o sumo e eterno sacerdote. Cada sacerdote age na pessoa dele. Então, por isso que todo o sacramento ele é válido, porque, na verdade, né, quem preside todo o sacramento é o próprio Jesus Cristo. E também nós celebramos o lava-pés, que é justamente a instituição do serviço. Mas que serviço é esse? O serviço de salvação que o próprio Jesus Cristo realizou pela salvação da humanidade. Em São João ele vai dizer, né, meu Pai trabalha e eu também trabalho. Então esse trabalho de Deus Pai e de Jesus Cristo é o trabalho, né, pela salvação da humanidade, né, pela redenção, para que o ser humano pudesse voltar novamente em comunhão com Deus Pai. Na Sexta-feira Santa, nós celebramos, na verdade, uma ação litúrgica. Nós não temos missa, né? Em nenhum lugar do mundo existe a celebração da missa. Os únicos dois sacramentos que se podem celebrar na Sexta-feira Santa é a unção dos enfermos, né, dada aos enfermos, e a confissão. Os demais sacramentos não podem ser administrados, né, porque se Cristo está morto, então não há sacramentos, não há bênção. Os próprios santos e a Virgem Maria, né, eles são cobertos para mostrar que sem Cristo não há intercessão dos santos, não há intercessão, né, da Virgem Maria. A própria Virgem Maria, né, não seria a mãe do Salvador, né, se não houvesse Cristo, né, entre nós. Então, toda a nossa fé é que ela é cristocêntrica, ou seja, Jesus é o centro de tudo aquilo, né, que nós anunciamos, ensinamos e vivemos, né? Então, ele é o modelo, né, principal de tudo aquilo que a igreja deve realizar. Então, a ação evangelizadora é um prolongamento na história, né, da humanidade das próprias ações de Cristo, que se resume justamente em reconciliar cada pessoa humana com Deus. Então, isso que nós celebramos na Sexta-feira Santa. Então, essa ação litúrgica ela é composta, podemos dizer, de 4 partes. Uma primeira, que é a liturgia da palavra. Segundo, são 10 preces, então a oração universal, a adoração da cruz e também a comunhão, que é feita com as hóstias que são consagradas no dia de hoje, na Quinta-feira Santa. Então, na Sexta-feira Santa, a programação é a seguinte: nós temos às 6h30 da manhã no GESP, também nos demais locais já divulgados, a Via Sacra. Às 15 horas nós temos a ação litúrgica, então, da Paixão da Morte de Cristo na cruz. E às 19 horas temos o Teatro da Paixão no estádio municipal. No Sábado Santo, nós celebramos uma Vigília Pascal, que é a mãe, né, de todas as vigílias. Esta celebração é uma das celebrações mais longas, né, do ano litúrgico. Nelas são proclamadas 7 leituras para mostrar que na Vigília Pascal, ou seja, na Páscoa, acontece uma nova criação do ser humano. Não uma criação física, biológica, mas uma nova criação espiritual, na qual o homem e a mulher são libertados do pecado e da consequência do pecado, que é a morte eterna. Então, a primeira parte dessa liturgia da Vigília Pascal é a procissão luminosa, né, que o círio vai na frente, fazendo com que Cristo seja a luz do mundo. Depois temos a própria liturgia da palavra, temos também a liturgia batismal, na qual se abençoa a água e se faz a aspersão da água batismal sobre cada fiel presente, lembrando a renovação do nosso batismo. Também dessa água se utiliza, né, para batizar as crianças no período pascal, ou seja, até Pentecostes. E
depois também a liturgia eucarística. Então, esse é o sábado santo. Então, liturgicamente, essa vigília seria o correto ela começar à meia-noite e terminar antes da aurora do domingo. Mas como sempre nessas liturgias participam muitas pessoas idosas, crianças, né? Então se antecipa. Então, essa celebração também será às 19 horas. Então, no GESP e demais comunidades também já divulgadas. E, claro, então no domingo santo, domingo da Páscoa, nós celebramos a ressurreição, né, de nosso Jesus Cristo. Então segue aí a programação normal das missas de domingo. Então no GESP, as missas serão às 8 horas da manhã, às 17 e às 19 no domingo de Páscoa. Mas também, através do site da paróquia, vocês podem ter a programação completa de onde nós teremos celebrações. É importante lembrar que na Sexta-feira Santa, que nem amanhã, também hoje, nós teremos em todas as comunidades. Onde não houver padre ou diácono, nós teremos um ministro da Sagrada Comunhão, então aí celebrando esses mistérios, né, da nossa fé. Hoje é 19 horas em todas as instituições. Hoje, quinta-feira santa, 19 horas no GESP, também nos demais locais onde haverá a celebração. Muito bem, padre, destaca para nós então por que é importante que os fiéis participem dessas celebrações a partir de hoje para chegar na Páscoa, né? Então, talvez assim, popularmente o Natal ele é mais assim, popular, né? Chama mais atenção. Chama mais atenção das pessoas. Até esse dia eu estava cobrando um pouco mais dos nossos colaboradores, aí que geralmente Natal nós temos, né, tudo enfeitado ali, nossas igrejas, mas às vezes na Páscoa parece que não se tem tantos os símbolos, né, que muitos símbolos eles foram talvez tirados de nós, muitos símbolos eles se perderam no tempo e as pessoas não entendem, né, esse simbolismo da Páscoa. Então, por isso até pedir que nós pudéssemos voltar a valorizar, né, esses símbolos, né? Então, a Páscoa realmente ela é liturgicamente a festa principal, porque de nada adiantaria Jesus Cristo ter nascido, mas se ele não tivesse cumprido a vontade do Pai de redimir a humanidade através da sua paixão, morte e ressurreição. Então, por isso que liturgicamente a Páscoa ela é a principal festa litúrgica, até o ponto de que primeiro se marca a data da Páscoa, para depois, então, marcar as outras celebrações litúrgicas durante o ano, né? Por isso que elas mudam, porque a Páscoa sempre segue um calendário lunar, a Páscoa sempre é lua cheia, né? Então, por isso que mudam as datas, geralmente, em relação ao ano. A única data que segue o calendário solar é o Natal. Então, seja qual for o dia da semana que cai o Natal, nós celebramos, mas a Páscoa não, ela sempre tem que ser na lua cheia celebrada, né, a Páscoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a Páscoa é justamente esse mistério da paixão, da morte e da ressurreição de Cristo. Então, é o mistério central da nossa fé. Nenhuma pessoa antes de Cristo havia assim, morrido totalmente voltado à vida. E através, claro, dessa ressurreição, ter redimido a humanidade, ou seja, ter aberto novamente as portas do céu que se haviam fechado com o pecado de Adão e Eva. Então, Cristo é esse caminho, a verdade e a vida, que nós temos que passar, né, para chegar ao céu. Então, por isso que a Páscoa é tão importante, porque é realmente a festa, por exemplo assim, da unidade, que novamente Jesus nos reconcilia com Deus. Então, por isso que São Paulo, né, suplica na sua carta aos Coríntios, né, deixai-vos reconciliar com o Senhor. Então, essa também é a missão principal da igreja, sempre estar reconciliando as pessoas com Deus, né, através dos seus sacramentos. Perfeito. O senhor falou em símbolos e talvez seja importante a gente trazer, né, dada a nossa audiência aqui também, colocar isso para a maioria das pessoas que nos ouvem. O que seriam esses símbolos então, alguns que vão símbolos, sendo né? Por perdidos? exemplo, o ovo, né? Por que o ovo ele é símbolo da Páscoa? Porque ele representa o sepulcro, né? Por exemplo, todo ovo, né, galado, fecundado, ele tem a vida dentro dele. Então, para nascer, né, ele precisa romper a casca do ovo, então, para poder nascer. Então, assim, Cristo, ele rompeu, né, o sepulcro. A porta do sepulcro estava fechada para poder ressuscitar. Então, o ovo representa, né, então, esse sepulcro. Também o coelho, porque muitos dizem, o coelho não põe ovo. Por que né, o coelho é o símbolo... ovo é do coelho. Por que o ovo é do coelho? Porque por dois motivos. Primeiro, porque, por exemplo, na palavra de Deus fala que São Pedro, por exemplo, após uma pregação, 5.000 pessoas se converteram. Então, o coelho é um animal que se multiplica muito rapidamente. Então, representa essa multiplicação, né, que havia nos primeiros cristãos, né, a partir do anúncio do Evangelho dos Apóstolos, né? E também porque o coelho, ele corre rápido, né? Então, mostra a brevidade da nossa vida, que nós temos que estar, né, assim, cada vez mais em sintonia com Cristo, porque a vida passa rápido. Então, por isso, temos essa
essa vigilância em relação à nossa vida espiritual. Certo. Outro símbolo é o girassol, né? Assim como o girassol segue o sol, nós temos que seguir a Cristo também. Então, por isso que é também um símbolo da Páscoa. Outro símbolo é o Cordeiro, né? Jesus Cristo diz, João Batista, quando vê Jesus pela primeira vez, diz: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Então, assim como no Antigo Testamento o sangue do Cordeiro livrou, né, o povo de Israel da morte, né, por causa das pragas que Moisés havia proclamado contra os egípcios, agora o sangue de Cristo na cruz é que nos salva. Então não é mais o sangue de um animal, mas o sangue de uma pessoa que nos salva, nos liberta, o Cordeiro. Também pão e vinho, porque representa a Eucaristia. Então pode ser, por exemplo, trigos, né, ramos de trigo, o pão ázimo, o suco de uva, o vinho, né, representam justamente essa ressurreição. O círio pascal, que o círio representa Cristo. No círio, geralmente, nós temos algumas inscrições. Por exemplo, alfa e ômega, para mostrar que Cristo é o princípio e o fim de todas as coisas. Temos o ano, que em 2025, para mostrar que Jesus Cristo é o Senhor da história. Nós temos a cruz, para mostrar que pela cruz é que nós fomos redimidos e salvos. E temos também a figura do Cordeiro, para mostrar, né, no círio, para mostrar que Cristo é esse Cordeiro de Deus, né, que tira o pecado do mundo, né? Então são símbolos, no total são 10, não lembro todos agora, mas são símbolos que nós podemos ir resgatando o seu valor, o seu simbolismo, né, para que realmente nós entendamos um pouco da nossa fé. Então são símbolos que nós podemos usar também. Então se pode fazer também, como se faz no Natal, guirlandas, né, para o Natal. Pode ser feito guirlandas, né, para celebrar a Páscoa de Jesus. Geralmente também é uma guirlanda e geralmente pode ter uma cruz dentro dela. Né? Então, símbolos que representam, ou o girassol, como disse, representando justamente esse renascimento, essa vida nova que Cristo nos dá a partir da sua paixão, morte e ressurreição. Falar sobre o domingo de Páscoa, né? As pessoas também se reúnem para fazer a ceia de Páscoa, né? Sim. O almoço, e muitas pessoas optam pelo peixe. Tem um significado também por essa alimentação? Sim, o peixe, na verdade, a palavra peixe em grego é iktis, e a partir dessas 6 letrinhas em grego, foi feito um anagrama. Esse anagrama significa usar cada uma das letras para fazer uma frase. Então, a partir do peixe se fez a primeira profissão de fé da igreja cristã. Se dizia, Jesus Christus huios tutiu soter, ou seja, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Então, como a igreja, né, cristã, a igreja católica era uma igreja perseguida até o ano 313, então eles não carregavam o crucifixo como nós carregamos hoje, né, em sinal de ser um cristão. Mas eles, então, marcavam, por exemplo, nos talheres, nos copos, levavam pendurados no pescoço também um pequeno peixinho, né? Por isso que Tertuliano também vai dizer que Cristo é o peixe, nós somos os peixinhos, né? Assim como um peixe, né, não vive fora da água, nós também não podemos viver sem Cristo, nos diz Tertuliano, que é um santo, né, da igreja. Então, e também porque Cristo, após a ressurreição, você pode perceber na narrativa do Evangelho, diz que Jesus assou pão e peixe que estava sobre a grelha e ele ofereceu aos apóstolos, né? Então, por isso que o ictis, né, o peixe, ele se torna símbolo dos cristãos até o ano 313, quando era uma igreja perseguida. Também nos túmulos, geralmente se pintava, então, ou um peixe, ou uma âncora, ou um anzol. Né, representando isso, né, que nós fomos pescados, né, fisgados, nós fomos alcançados por Deus, nós fomos atraídos, né, por Deus, né, através de Jesus Cristo para a nossa salvação, né, para que se cumprir a palavra que ele diz, né, quando eu for levantado, eu atrairei todos a mim. Então, na verdade, a partir da cruz é que Cristo reina, né? Então ele se torna rei a partir da cruz, e através da cruz todos nós somos unidos a ele como filhos e filhas de Deus. Inclusive do lado aberto de Jesus sai sangue e água, que representa os 2 sacramentos principais da igreja, o batismo, representado na água, e o sangue, que representa a Eucaristia. Então o batismo que nos torna filho de Deus, e a Eucaristia que nos alimenta, né, para que nós possamos passar por esse deserto, né, dessa vida presente, para chegarmos até a nossa terra prometida, que é o céu. Então o ictis, o peixe, representa, né, os cristãos, representa de modo especial o renascimento, baseado também em Jonas. Por exemplo, Jonas fugiu, né, da missão dele de anunciar a conversão aos ninivitas. Ele diz a historinha lá que, né,
a baleia engoliu. Foi né, engolido pelo peixe. pelo peixe depois que ele foi jogado no mar. Só que ele ficou 3 dias dentro do ventre, né, da baleia. E o próprio Jesus diz, nenhum sinal vos será dado, a não ser o sinal de Jonas. Assim como Jonas ficou 3 dias no ventre da baleia, assim o Filho do Homem também ficará 3 dias, né, no ventre da terra, para então ressurgir. Ressuscitar. Então o maior sinal de que Cristo, assim, o maior símbolo, né, realmente da Páscoa é a ressurreição, né, porque através dela que nós recebemos essa vida nova, vida eterna. Então o peixe, a partir de Jonas e também a partir de Cristo, né, representa esse renascimento, essa vida nova que a Páscoa ela nos pede. Então, esses 6 semanas da Quaresma que nós temos é justamente para que a gente possa, na Páscoa, renascer como um homem e a mulher novos. Ou seja, deixando a vida de pecado para trás para vivermos uma vida de graça, de bênção e santidade.